Para esse vídeo de reestreia aqui do canal da 1.8, a gente está te trazendo um carro que quebrou paradigmas de design quando foi lançado. E na versão que a gente pode entender mais rara de todas. A gente fala de um Ford Ka, ainda de primeira geração, na série Black, que só foi oferecida em 2001 e chegou com um preço mais alto, com equipamentos de carro de nível superior e com detalhes que a gente vai te mostrar a partir de agora nesse vídeo. Para esse início de canal, a gente já pede o teu like, porque toda semana a gente vai te trazer um conteúdo aqui no canal da 1.8. Seja com review, seja com os nossos vídeos de primeiras impressões ou ainda com os nossos bate-papos. Agora a gente começa te falando um pouco da história do Ka, especialmente dessa versão Black. Essa versão, ela chegou em 2001, depois do surgimento do Ford Ka XR. O XR era a versão mais esportiva, tinha somente o motor 1.6 e, na sequência, a Ford trouxe então a série Black, uma série especial lançada aí limitada em 1000 unidades, uma parte com motor 1.6, outra parte com motor 1.0, que é o caso aqui desse nosso Ka que a gente tem hoje. A gente teve um carro que aproveitou alguns itens em termos da produção do XR, porque depois o XR teve a produção encerrada e só voltou depois do facelift. Esse aqui aproveitou alguns detalhes ainda do carro. E tem um pacote super completo de equipamentos que a gente vai te mostrar ainda. A gente tem mais alguns detalhes também para te dizer o seguinte, que externamente as rodas são exclusivas desse carro. Eu vou falar delas na sequência. Agora, começando a ver ele aqui pela frente, a gente já tem nesse carro um carro com para-choque pintado na cor do carro. Coisa que os primeiros lá de 97 não tinham, e isso chamava mais atenção para as linhas, para aquela questão mais, para aquele estranhamento inicial que o Ford Ka teve no início. Aqui com o para-choque pintado, ele já passou a ser um carro de um outro padrão, um carro mais encorpado, com um outro desenho. Por conta disso, está presente aqui nessa série Black, e um outro detalhe aqui na frente, é que o farol de dupla parábola tem aqui a seta cristal. Então ele não é em tom âmbar, ele também está integrado aqui com a cor do farol. E essa série Black, ela preserva aqui um item muito importante. Eu estou falando do farol biparábola, em que agora ele vai ter aqui o farol baixo aceso nessa porção superior e depois na parte de baixo, no refletor inferior, a gente vai ter ali a luz alta. E o Ka, ainda em 2000, ele já tinha, e desde o início da sua produção, já tinha o farol de dupla parábola. Isso era interessante, também estava no Fiesta, a Ford adotava esse padrão. Quando a gente começa a olhar esse Ka Black aqui na lateral, a gente já vai ver essa bela roda Aro 14, uma roda que lembra muito o desenho dos carros da Ford dos anos 90, eu falo aí do Mondeo, por exemplo, que teve aqui no Brasil. Essa roda tem um estilo europeu muito presente, um desenho interessante e só foi oferecida aqui no Brasil no Ka Black, está presente aqui nesse carro. Ela é Aro 14, originalmente esse carro ele tinha pneus 185, é claro que agora nesse aqui a gente já está com pneus 175, mas o desenho de roda que nos interessa aqui está muito preservado com essa tampa, inclusive. Era uma roda que vinha importada para cá, para o Brasil, e hoje é muito difícil de você conseguir uma outra, né, uma substituição. Está presente aqui nesse carro. Outro detalhe aqui é que o contraste aqui a gente não tem, né, porque como ele é pintado na cor do carro, essas molduras nos paralamas que seriam sem pintura nas versões básicas, aqui elas são na cor do carro. Tem repetidor de seta na lateral, tem espelho retrovisor pintado na cor do carro, um espelho azulado, inclusive aqui nesse Ka Black, maçaneta na cor do carro e a anteninha no teto. São detalhes que fazem a diferença nessa série especial. E ainda aqui na porção traseira a gente tem um detalhe muito interessante. A assinatura Black posicionada aqui na última coluna, né, na coluna C. Esse carro ele tem um desenho muito instigante em termos de detalhamento, ele era mais refinado. E aqui atrás o grande destaque fica por conta do aerofólio, porque a gente tem esse spoiler então ali na parte superior da tampa, um desenho que completa o visual do Ka. Com para-choques pintados, ele fica mais harmonioso, ele fica mais refinado, ele ganhou um upgrade aqui. Quando a gente fala em termos de posicionamento,
como a gente tinha aqui versões 1.0 e 1.6, esse K ele tinha muitos itens do XR e o aerofólio era um deles. O que ele não tem aqui do XR é a saia lateral. Esse aqui não tem, porque a ideia não era ser mais esportivo. Agora, quando a gente começa a olhar para cá para trás, a gente já vai ver então um compartimento de bagagens típico do K e eu vou te mostrar na sequência. A gente sabe que porta-malas num Ford Ka nunca foi algo assim tão grande e continua não sendo até hoje. Então, o que a gente já tem aqui nessa porção do porta-malas? Um compartimento com 186 litros de capacidade, com uma cobertura pequena, inclusive, e com um espaço que bastam 2 mochilas para ele já começar a ser preenchido. Mas o detalhe aqui, e a gente já vê ali no próprio revestimento, é que as laterais já são acarpetadas e esse é um item interessante. Agora eu vou abrir aqui a porta para a gente começar a olhar um pouco mais por dentro desse Ford Ka e aí você vai me acompanhar aqui pelo lado esquerdo do carro. Porque nesse Ka a gente tem um detalhe muito mais exclusivo em termos de revestimento. Quero começar te mostrando aqui, ó, o revestimento das portas, em que ele é todo em couro, micro perfurado, inclusive aqui nessa porção da porta, tem uma almofada aqui inclusive. E quando a gente começa a olhar para o carro por dentro, a gente vai ver um revestimento em couro nos bancos. Olha o diferencial desse carro, um acabamento todo em couro, um banco que tinha, ainda que uma espuma um pouco mais densa, ele era mais instigante, porque era de fato um carro exatamente pensado para ter um acabamento de linha superior aqui nessa série Black. A gente tem então, além do revestimento em couro nos bancos, outros detalhes que são totalmente em preto. Primeiro, volante também em couro, com essa porção aqui, aliás, o volante não é exatamente em couro, mas ele tem essa porção diferenciada aqui onde você vai apoiar as mãos. E aqui, nesse desenho em que a gente tem na parte central, todo ele é em preto, em outros Kas ele era cor clara. Esse rádio, ele era a única opção, o único opcional que você tinha aqui no Ford Ka era colocar o rádio. Porém, claro, ele deveria ser um rádio preto também. Esse aqui foi colocado, ainda que seja original da Ford, foi colocado depois durante a vida desse pequeno Ka. Porém, o detalhe aqui é que a ambientação é toda escurecida e o Ka preserva nessa versão Black, nessa série Black, aqui o reloginho no centro do painel. Esse reloginho é muito icônico, ele lembra muito essa ideia do Ka inicial, vinha lá no início, na versão CLX, as mais básicas tinham apenas uma tampinha aqui, mas esse reloginho aqui é muito interessante. Agora, como a gente está falando então de um carro que tem uma pegada mais completa, mais refinada e diferenciada, eu quero te mostrar o painel de instrumentos aqui desse Ford Ka, em que a gente tem ali, ó, aquela porção lá com o fundo dele totalmente em branco e ainda mais a situação aqui de ter o conta-giros lá no lado esquerdo do painel. E esse é um diferencial aqui desse Ford Ka, porque a gente tem um painel super completo. Claro, não tem o marcador de temperatura porque nem espaço ele tem, mas tem ainda a luzinha. E esse é um diferencial, é o mesmo painel do Ford Ka XR que a gente tem aqui. Tem mais detalhes que a gente encontra aqui nesse Ford Ka. Você está vendo aí na porta o comando dos vidros elétricos, ele tem os vidros elétricos aqui nas duas portas, trava elétrica das portas e ainda tem também um destravamento automático da tampa do porta-malas. Direção hidráulica, ar-condicionado, tudo isso vinha de série nesse Ford Ka, além daquele item que era muito procurado lá no início dos anos 2000, limpador e desembaçador traseiro. E quando a gente olha para a parte de trás aqui desse Ford Ka, olha o que a gente já encontra no banco. No próprio couro tem uma bolsa porta-objetos e aquele acesso que a gente já conhece do Ford Ka, o que a gente já pode lembrar dele super bem. Sendo um carro de duas portas, ainda assim tem um bom acesso. E por óbvio que nunca o Ka teve um grande espaço aqui no banco traseiro. Esse aqui está até um pouquinho mais deitado. A gente, quando se acomoda aqui, percebe que está num carro com pouco espaço. Mas eu diria que é um carro muito icônico e que quando a gente senta aqui atrás, a gente realmente volta no tempo, num banco diferenciado, num banco em couro. E tem um detalhe aqui, ó, que eu estou enxergando agora, o vidro traseiro basculante. Esse item aqui
não estava presente nos carros mais básicos, a gente não tinha essa janela basculante e que a gente tem aqui, ó, pode até olhar por fora para ver no lado esquerdo aqui como é que fica um vidro basculante aqui aberto. Isso era um item dos carros dos anos 2000 e voltou aqui no K-Black, nesse modelo aqui que era o mais completo. Tem muitos detalhes interessantes aqui nesse carro, em que a gente vai ter também espelhos de cortesia para o motorista, a gente tem também a trava elétrica com um controle remoto, tudo isso estava presente aqui nesse Ford Ka. Claro, numa configuração aqui para 4 ocupantes, porque a gente não tem cintos para todo mundo ali. Em termos de construção, a gente vai ver um detalhe interessante aqui nesse carro, que ele tem aqui freios a disco lá na dianteira, são 200 milímetros, tem suspensão independente do tipo McPherson e a suspensão traseira, claro, com o eixo de torção naquele desenho que a gente já conhece. E quando a gente começa a olhar para o que está embaixo do capô, com a abertura embaixo do volante tradicional como os Ford dessa época e de bons tempos atrás, quem teve Escort sabe bem disso, que eles abriam o capô embaixo do volante ali na coluna de direção. Deixa eu encontrar aqui o botãozinho para a gente poder fazer a abertura, tá aqui. E esse motor Zetec da Ford, ele era espetacular. Esse motor ele marcou uma verdadeira virada quando ele chegou, porque ele deu potência, desempenho, força e torque muito superior ao antigo motor Enduro 1.3 ou 1.0 que a gente tinha antes. O 1.0 inclusive era sofrível, no Ford Fiesta ele andava muito pouco. Então a gente tem um motor 4 cilindros, um motor na transversal, o motor construído em bloco de ferro fundido, com cabeçote de alumínio, comando único de válvulas, 2 válvulas por cilindro, aquele desenho tradicional que dá pouca manutenção e que aqui no Zetec era um grande avanço e chegou na linha do Ka exatamente nessa época aqui para 2000. São 999 centímetros cúbicos, a gente tem uma taxa de compressão de 9,8 por 1 e 65 cavalos de potência aqui nesse Zetec. O interessante era que na época tinha muito motor 1.0 16 válvulas que chegava até um pouquinho mais de potência e aí a Ford, quando lançou o Zetec, trouxe um motor 1.0, 8 válvulas de uma concepção mais tradicional, que tinha quase a mesma potência daqueles outros que eram de 16 válvulas. A gente tem um torque máximo de 8.9 kgfm, esse torque ele chegava na época a 3.250 rotações e esse era o diferencial do Zetec, porque faz esse Ka ter muita agilidade, até mesmo nos dias de hoje. A velocidade máxima na época era de 157 km por hora, um 0 a 100 de 15,4 segundos e um consumo muito bom para esse carro. A gente tem nos dados aqui de consumo da época 14,2 km com litro na cidade e 18,7 km com litro na estrada. Por que esse carro conseguia fazer tanta quilometragem com litro nessa época? Porque esse motor aqui não é flex, ele usa só gasolina, ele veio bem antes dessa ideia de tu ter carro bicombustível ou flex, como foi mais comumente adotado. E por conta disso o motor tem uma calibração para apenas um combustível e ele otimiza muito mais o combustível que ele está utilizando do que se ele tem que ficar pensando e com tanta eletrônica assim para pensar em várias condições que ele precisa se adaptar. Esse é um detalhe do Ford Ka. E para fechar essa questão aqui desse motor, ele é acoplado com um câmbio manual, 5 marchas, e o Zetec ficou tão bom, que ele foi até o final da linha do Fiesta no Brasil, da primeira EcoSport, e só precisou de fato ser substituído depois por conta de normas de poluentes e quando a gente começou a ver outros carros, por exemplo, a nova EcoSport, o New Fiesta, que vieram projetos mais novos. Mas o Zetec ele é uma referência em termos de motor para Ford. Dito isso, eu já peço para que você se inscreva aqui no canal se está gostando desse vídeo até aqui, porque toda semana a gente te promete trazer um conteúdo novo, um conteúdo diferenciado e contar histórias dos carros, especialmente quando a gente consegue um exemplar impecável como esse aqui, que não é um carro de coleção, ele é um carro de uso diário e tem as suas marcas de uso, mas está numa condição impecável em relação, né, a outros que a gente vê por aí. Também não se esqueça de acompanhar o próximo vídeo que a gente também vai ter aqui no canal com esse mesmo Ka, conversando com o Marco, fundador aqui do 1.8, que é o proprietário deste Ford Ka e que vai estar com a gente em toda essa empreitada. Agora a gente vai então dar uma voltinha nele.
chave aqui do nosso Ford Ka, esse desenho aqui, ó, sem ranhura, mas com aquela parte interna ali do segredo diferenciada. E essa aqui já é uma chave codificada. Aquela ideia, né, que as fábricas começaram a trazer com a ideia de que vai impedir o furto, mas na verdade só ficou mais cara a chave. Mas tá aqui, ó, painelzinho super bonitinho. Deixa eu testar aqui o ponto da embreagem, tá justinha essa embreagem. E olha, o câmbio da Ford, ele sempre mereceu elogios aqui nessa época, porque ele tem aquela embreagem curtinha e o câmbio com a marcha certeira, bem justa, com um engate super preciso. Esse detalhe desse câmbio, ele me lembra muito os carros da Ford aqui que eu dirigia em tempos atrás, especialmente. Agora, Ford Ka tem um alinhamento muito presente aqui em termos de volante e também ali do painel. A gente tem aqui um desenho em que o motorista fica exatamente na reta do símbolo da Ford, fica bem posicionado, fica com uma condição de estar com fácil acesso para os comandos aqui em termos de seta, alavanca de faróis, limpadores também. E com um detalhe de ter também uma boa visibilidade, porque os espelhos externos eles não são tão grandes assim, mas ainda assim eles têm uma boa capacidade de mostrar o que está acontecendo e para o tamanho desse carro até nem precisaria mais do que isso. E aqui, olha o desempenho desse motor Zetec, ó. Muita força, sobe o giro e ele já entrega a potência e eu consigo acelerar e logo estou andando aqui já a 50 km por hora. E olha, com fôlego para andar além disso. Esse carro ele tem um desenho muito instigante e com rodas maiores, com uma roda aro 14, com uma roda de desenho maior do que aquele aro 13 pequenininho, ela é muito mais agradável, ele fica muito mais agradável de dirigir. E em termos de conforto, os bancos do Ka, ainda que ele seja um carro pequeno, esse banco de couro ele é diferenciado em relação aos outros bancos que a gente tinha nas versões mais básicas. Aqui a gente percebe que está andando num carro que não é exatamente igual ao que a gente tinha como padrão lá no início dos anos 2000. Aqui está num carro básico, compacto, básico não, mas um carro compacto, porém bem mais sofisticado, um carro bem mais bem acabado e que a gente percebe esse valor, esse diferencial aqui dentro. E mostra muito, talvez, da ideia dessa série especial de estar num carro que não era exatamente igual àquele 1.0 básico que a gente tinha. Por exemplo, a pessoa talvez tinha um Focus ou um outro modelo mais sofisticado, um modelo intermediário, grande, mas procurava um segundo carro e aí a Ford percebeu que podia ter um Ka mais completo, com mais itens e pode oferecer uma versão como essa aqui para ser o segundo carro de muita gente. E aí nesse sentido, essa série especial Black, ela faz muito sentido. E quando a gente começa a pensar em termos de carro, é óbvio que a gente está num carro pequeno, compacto, num carro que é bem ou mal apertado para os dias de hoje, mas num carro que tem muito a característica dos anos 2000, exatamente por conta desse tamanho que ele tem. E isso nos dias de hoje, em que a gente tem carros maiores, com proporções mais avantajadas, andar num carrinho pequeno e compacto como esse aqui, fazendo curva, rodando dentro da cidade, é algo muito interessante, muito instigante inclusive. Porque a gente tem, por exemplo, uma condição de virar uma esquina com facilidade, a gente consegue acelerar e manusear as marchas, está tudo perto aqui, os botões do ar-condicionado, o câmbio do carro, está tudo muito próximo para poder fazer o manuseio do carro. Isso é algo que talvez hoje nos carros mais atuais a gente já não encontre, já não tenha muito esse desenho de estar num carro subcompacto como era a proposta do carro. E em termos de dirigibilidade, eu já falei do motor, mas a gente tem aqui uma condição que é bastante interessante, bastante instigante. É um carro que roda, acelera rápido, que roda de uma maneira ágil, dinâmica e tem um apreço em termos de suspensão que é diferenciado quando a gente compara, por exemplo, com os outros carros que a gente tinha na época. A gente percebe que o acerto do Ka, ele tem um DNA Ford muito presente aqui. Não é exatamente aquele carrinho mais simplesinho, unicamente ali para preencher uma lacuna de mercado. Não, a gente percebe que a marca imprimiu aqui um DNA mais interessante e mais instigante e que tem esse comportamento dinâmico muito mais ajustado.
Por óbvio que a gente não está aqui num carro que é de coleção e que está a 0 km. Ele foi bem usado, são 218 mil quilômetros que ele tem hoje. Precisou de uma boa reforma para poder ficar no estado de conservação que ele está agora. Mas esses detalhes eu vou te contar numa próxima oportunidade. Por enquanto eu vou ficar com essa diversão que esse Ford Ka nos oferece. Quando a Ford trouxe essa série Black, raríssima hoje em dia, ela quis colocar o Ka num patamar acima, trouxe ele num preço bem mais alto do que um Uno Mille ou do que outros modelos 1.0 populares. Mas ele não chegou para ser, por exemplo, o primeiro carro das famílias ou o único carro das famílias. Ele chegou para ser a segunda opção em casa, para ser o carro de quem tinha um outro modelo mais sofisticado e queria um pequeno para andar dentro da cidade, sem abrir mão do luxo e do conforto que na época ar-condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos, bancos em couro traziam. Esse era o requinte máximo que poucos carros, inclusive em 2001, tinham. A grande maioria não tinha. Haja vista que até um Astra na época tinha ar-condicionado opcional. O Ford Ka Black trouxe muito desse luxo para cá nessa série e hoje é talvez a série mais única e mais rara de ser encontrada, especialmente na condição em que esse aqui está. Não é um carro de coleção, ele foi muito usado, ele foi muito bem usado, inclusive precisou de um período inclusive na mecânica, mas esses detalhes você vai conhecer um pouco mais no próximo vídeo, quando a gente for te mostrar e contar um pouco da história desse modelo. Se você gostou desse review, se inscreva aqui no canal da 1.8, a gente vai ter site no futuro, estamos com vários planos, mas toda semana a gente vai te trazer um vídeo novo por aqui. Tchau e até o próximo conteúdo.